Gênesis capítulo 19 e versos de número 29. Amém? Amém? Gênesis capítulo 19, versículos 19 em diante. Ou melhor, capítulo 19, verso 29, que diz: assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Eu vou ler novamente. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor Deus, porque tu tens sido um Deus tão bom. Fala conosco nesta noite. Fala conosco que nós precisamos ouvir. Fala conosco conforme a tua vontade. E a nossa oração é que os nossos corações sejam levados a compreender o que o Senhor deseja falar nesta noite. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, como o Senhor abriu os ouvidos daqueles que se encontravam em Jerusalém em Atos 2, que eles possam compreender tudo quanto o Senhor deseja falar nesta noite, e que haja assim tremor diante da tua palavra, em nome de Jesus. Eu preciso, para aqueles que estão com Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia no seu aplicativo, mantenha ela aberta no capítulo 19. Nós iremos passear um pouquinho, nós iremos ler. Então não fecha a Bíblia não, tá bom? Eu preciso fazer explicar o contexto para você entender o que eu quero falar. Quando nós lemos a história de Ló, a gente se detém apenas ao capítulo 19, apenas o processo, o momento de quando ele está na cidade de Sodoma, quando ali Deus enviou anjos à sua casa para lhe comunicar, para lhe avisar que por conta do pecado de Sodoma, Deus traria destruição sobre toda aquela terra. Nós lemos ali o texto, e o texto ele vai nos dizer que o anjo, ele fala com Ló, e sai da cidade ali Ló, suas duas filhas e sua esposa, que tornou-se uma estátua de sal, pelo fato de ter olhado para Sodoma quando a ordem era dada que não deveria olhar. E semana passada nós tratamos acerca desse olhar para trás. Semana passada nós observamos que a razão pela qual fez a mulher de Ló olhar para trás foi porque Deus tirou ela de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído de dentro do coração daquela mulher. Hoje eu quero observar com vocês a história de Ló. Eu quero que nós venhamos assim entender melhor quem era Ló. E eu quero observar com vocês aqui nesta noite, o slide, algumas características da vida de Ló, deste homem, que a gente ouve falar, mas nunca paramos, de fato, para atentar. Quem era Ló? Eu quero destacar no mínimo 5 características, 5 atitudes, que pode falar um pouco sobre quem era Ló. A primeira delas seria essa aí. Ló era um homem
que fazia suas próprias escolhas profissionais, baseada na sua própria visão. Ló era um homem que fazia suas escolhas profissionais, baseada na sua própria visão. Pastor, de onde o senhor tirou essa compreensão? Eu queria convidar você a você voltar para o capítulo 13 desse livro, capítulo 13 e verso de número 13. Capítulo 13, se puder colocar rapidinho, mas já está aí, né? Está na Gênesis capítulo 13, verso 10, vai dizer: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada com o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a terra de Zoar. Por querer andar segundo a sua própria vista, Ló trouxe prejuízo para a sua história. Deixa eu lhe contextualizar o que está acontecendo aqui. Nós voltando para o capítulo 13, nós iremos descobrir que quando Deus ele falou com Abraão, para Abraão sair de sua terra, porque Deus iria lhe mostrar uma terra que ele deveria habitar. E o texto nos diz que ele sai do meio de sua parentela, porém Abraão trouxe junto com ele sua esposa e o seu sobrinho Ló. Nesse processo ele chega a uma terra que é a terra próxima às redondezas de Sodoma e Gomorra. E quando chega ali próximo, eles acampam. Ambos possuíam muitos animais. O texto é bem enfático quando diz que eles eram ricos. E no capítulo 13 o texto vai dizer que Abraão ele olha para seu sobrinho Ló, porque estava acontecendo contenda entre eles. Os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. E Abraão chega para ele e diz: olha Ló, nós somos parentes e não deve ter nenhum tipo de contenda entre nós. Então vamos fazer o seguinte: escolhe uma direção para você seguir. Se você disser eu vou para a esquerda, eu irei para a direita. Se você disser eu vou para a direita, eu irei para a esquerda. Escolha para onde você quer ir. E é esse texto que nós lemos, o capítulo 13, verso 10. O texto nos diz que Ló, vendo todas as campinas, toda a terra que estava com bastante vegetação diante de si, percebendo que essas terras eram aos seus olhos boas, Ló ele resolve ir e acampar-se às redondezas da cidade de Sodoma. Se você ler capítulo 13 e os versículos finais, o texto vai ser enfático quando vai dizer que os habitantes de Sodoma eram homens perversos, homens que os seus pecados chegavam como um cheiro ruim diante de Deus. Só que no momento de tomar a sua decisão, no momento de escolher para onde seguir, Ló não teve a preocupação de fazer a seguinte pergunta: Senhor, para onde eu devo ir? Qual caminho eu devo trilhar? Mas o texto é bem enfático em afirmar que simplesmente ele, analisando pela sua própria vista, observando as campinas verdejantes diante dele, ele resolve ir para lá. Porém essa escolha de Ló, que aparentemente era uma escolha inteligente, na realidade não era. No capítulo 14, o texto vai nos dizer que houve uma guerra que circundou, que aconteceu no contexto onde estavam aquelas cidades. E nesse momento que houve essa guerra, esses reis que vieram sobre Sodoma acabaram infelizmente levando Ló como seu prisioneiro. Não somente Ló, mas tudo quanto ele possuía. Então, quando eu afirmo que Ló era um homem que ele tomava suas decisões profissionais baseadas na sua própria vista,
É porque no texto do capítulo 13 e no texto do capítulo 14, você não vai encontrar nenhuma menção afirmando que Ló se preocupou em orar ao Senhor. Em nenhum momento você vai encontrar a afirmativa dizendo: e Ló, pedindo orientações ao Senhor, foi para as campinas verdejantes. Não é isso que o texto diz. O texto vai nos dizer o contrário. O texto vai nos dizer que ele observou pela sua própria vista, que ele caminhou segundo o seu próprio conhecimento. E por esta razão nós iremos descobrir, lendo toda a história de Ló, que infelizmente ele trouxe prejuízos para a sua história. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que na vida a qual vivemos, nós iremos nos deparar com algumas propostas que vão chegar diante de nós. Algumas propostas que às vezes são interessantes aos nossos olhos. Propostas que financeiramente vão nos trazer lucros, vão engordar a nossa conta bancária, mas que infelizmente vai roubar toda a nossa paz. Então eu chego à compreensão, à conclusão de que na escolha de algo profissional, de um bom trabalho, de uma boa proposta, não vale apenas observar o quanto nós iremos ganhar, mas observar de fato todo o contexto qual cerca aquela proposta. Porque às vezes, quando nós olhamos apenas para as remunerações a quais nós iremos receber, nós acabamos por completo perdendo valores mais importantes. Nós acabamos perdendo coisas mais importantes. Há pessoas que se preocupam apenas em observar o quanto eu vou ganhar financeiramente, e aceita algumas propostas, e às vezes o ambiente com aquela pessoa é conduzido, é colocado, é um ambiente tão arisco, é um ambiente tão doentio, é um ambiente tão perigoso, que tudo que ela ganha financeiramente não é o suficiente para tratar ela psicologicamente depois. Então eu tenho que entender que as decisões da minha vida não podem ser tomadas apenas naquilo que eu observo. A nossa visão é míope, e eu digo isso com muita propriedade. Só alguns entenderam. Mas nós não conseguimos ter uma visão muito aguçada. A grande realidade é que nós somos míopes, literalmente, espiritualmente falando. A gente temos o hábito de analisarmos as propostas que chegam diante de nós apenas observando os números, apenas observando o quanto isso vai me proporcionar, e às vezes até ganha financeiramente, mas perde tudo que tem. Perde paz, perde relacionamentos, perde vida social, perde vida espiritual, e tudo que ganhou vai gastar tratando-se muitas vezes num psicólogo, e quando não, num psiquiatra. Certa vez eu ouvi um testemunho de um menino que tornou-se muito famoso no mundo do Free Fire, que era o El Gato, que inclusive Renatinho trabalhou com ele. E aquele cara estava fazendo uma live, e no meio da live ele tem um ataque de ansiedade, e ele cai, ao vivo, ele cai, começa a se debater lá, a galera tira a live do ar. E quando foi na outra semana, ele lançou uma nota sobre aquilo, um vídeo, e ele começou a falar sobre o quanto ele tinha de dinheiro, mas o quanto ele não tinha de paz. Ele começou a dizer: cara, eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho amigos. Eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho um amigo para conversar. Eu tenho muito dinheiro, mas eu não consigo me relacionar. Eu vivo trancado num quarto, tendo crises de ansiedade constantemente, com crises de depressões. E ele vai concluir aquele momento de desabafo dizendo: do que me serviu todo o dinheiro que eu tenho, se eu perdi toda a minha estabilidade, se eu não tenho amigos, se eu não tenho mais com o que fazer, do que me serve esse dinheiro? Muitas pessoas estão na mesma situação desse rapaz. Eu conheço muitas pessoas que deixaram de vir para o galpão. E sabe por que deixaram de vir para o galpão? Sabe por que deixaram de frequentar a igreja? Porque começaram a ganhar dinheiro. O problema não está no dinheiro, o problema está no quanto nós colocamos o nosso coração no dinheiro. O dinheiro é bênção para quem entende que o dinheiro é o escravo do homem de Deus.
da mulher de Deus. Mas quando o dinheiro começa a se tornar o meu escravo, quando eu não tenho mais tempo de tomar um café com um amigo, quando eu não tenho mais tempo de me relacionar com os meus irmãos na igreja, aquilo que parecia ser uma bênção tornou-se uma maldição. Então muitas pessoas, infelizmente, acabam tomando suas decisões, fazendo suas escolhas, apenas observando pela sua própria vista, e aquilo que deveria se tornar uma bênção, muitas vezes torna-se uma maldição na vida de muitas pessoas, porque rouba a paz, rouba os relacionamentos. A pessoa ganha dinheiro, mas não sabe mais o que fazer. Ganha dinheiro, mas infelizmente não tem um amigo, não tem uma esposa, não tem nada, não tem nem com o que gastar. Porque infelizmente existem trabalhos, existem locais que nós somos colocados que roubam por completo toda a nossa felicidade. Tem uma irmã aqui da nossa igreja que trabalhava numa empresa, e um dia ela recebeu uma proposta de outra empresa ganhando mais. E não era ganhando R$100 mais, não, era ganhando quase 1.000 e pouco a mais. E ela foi porque a proposta era muito boa financeiramente. Aquela irmã marcou comigo uns 2 gabinetes depois. Ela disse: pastor, eu não consigo mais trabalhar. Essa empresa rouba a minha paz. E ela não estava conversando comigo chorando, ela chorando, dizendo: pastor, veja como eu estou aqui. Eu não consigo nem sequer vir para o culto à noite, porque o meu estado emocional está totalmente fragilizado. Desde o momento que eu aceitei essa proposta, o meu salário aumentou, mas eu perdi toda a paz da minha vida. E aquela irmã foi inteligente o suficiente para dizer que diminua o salário, mas que eu tenha paz. E ela ligou para a empresa e disse: vocês me querem de volta? E a empresa disse: queremos sim, venha para cá. Então, infelizmente, Ló, ele toma uma decisão quando Abraão chega para ele e diz: olha, escolha um lugar para você seguir. Por ele não se preocupar em pedir orientações a Deus, por ele simplesmente tomar a sua decisão baseado na sua intelectualidade, na sua própria vista, ele acaba trazendo futuramente para a sua vida destruição. Eu gosto muito do texto que está em Tiago, capítulo 4, e os versos finais de Tiago, capítulo 4. Tiago, escrevendo aos empresários da época, Tiago diz: olha, vocês fazem os planos de vocês, dizendo: para o ano faremos isso ou aquilo. E ele vai dizer: antes vocês deveriam dizer: se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo. A grande realidade é que nós precisamos entender que uma vida bem sucedida não é apenas com dinheiro no bolso. Uma vida bem sucedida é com dinheiro, mas também com tranquilidade, com paz. Tem pessoas que oraram a Deus por um trabalho e hoje não conseguem fazer nada por conta desse bendito trabalho. Existem pessoas que o trabalho tornou-se um fardo, mas um fardo tão pesado que está matando muitas pessoas. Então precisamos ter esse discernimento, essa capacidade de entendermos que tudo que venha agregar à minha história tem que ser bênção, não maldição. Mas o problema às vezes não é, o problema é o nosso coração, é a nossa falta de controle com as coisas. É a pessoa desempregada que pede um emprego, quando Deus dá um emprego, aí ele diz: agora não tenho mais tempo para Deus. Aí Deus se sente obrigado agora a tirar o emprego, a fechar as portas, a fechar a empresa para o cara voltar para Deus. Porque infelizmente assim são muitas pessoas. São pessoas que infelizmente não compreendem, não se preocupam em pedir orientações a Deus e faz suas escolhas mediante sua própria sabedoria, mediante sua própria vista. Infelizmente, mais tarde, anos depois, em vez de ser bênção, é simplesmente maldição, é perca. Ló escolheu, mas no capítulo 14 o texto nos diz que mediante aquela guerra, Ló é levado como um escravo, como um prisioneiro, por conta de ir para lugares sem antes pedir orientação a Deus, de fazer escolhas sem antes se preocupar qual é de fato a vontade de Deus. Se eu perguntasse aqui,
Quantos servem a Deus? Eu tenho certeza que todos vocês levantariam a mão. Se eu perguntasse a todos que estão aqui e dissesse, o salmista vai dizer que o Senhor é o meu pastor, e eu perguntasse, quantos aqui tem o Senhor como pastor? Todos vocês levantariam a mão. Mas será que de fato nós somos ovelha do Senhor? Uma ovelha é alguém que se deixa ser pastoreado. Uma ovelha é alguém que pergunta ao pastor, que se preocupa em ouvir a sua voz. Uma ovelha é alguém que antes de tomar decisões se preocupa em saber qual é a vontade de Deus, e muitas vezes anula a vontade de Deus por conta daquilo que Deus quer fazer. Eu vou contar um testemunho de um irmão aqui. Teve um irmão aqui da nossa igreja que ele abriu uma empresa, e uma empresa de crédito ligou para ele oferecendo dinheiro a ele, e um juro muito bom. Ele disse, vou pegar 50 mil com essa empresa. Daqui a pouco o juro estava tão bom que ele disse, vou pegar 100 mil com essa empresa. Está muito bom, jurinho lá embaixo, vou pagar em 48 vezes, vou capitalizar minha empresa. Só que nesse processo, nessa semana que essas empresas começaram a ligar para ele, foi uma semana que ele estava orando e buscando Deus. E ele começou a orar, Senhor, eu devo pegar esse dinheiro? Senhor, não me deixe cair num laço para a minha história, para a minha vida. Se esse dinheiro for bênção, o Senhor vai me dar eu quero que o Senhor fale comigo. E ele me disse que quando foi à noite, ele teve um sonho. E nesse sonho, o pai dele chegava para ele e dizia, não pega o dinheiro. E ele acordou, mas ficou naquela, será que foi Deus que falou comigo? Ou será que foi a minha mente? E ele fez uma segunda oração, disse, Pai, não leve em conta a minha ignorância ou incredulidade, mas se foi o Senhor que falou comigo, eu te peço que o meu sócio hoje vá com uma camisa vermelha. Se ele for de vermelho, Senhor, eu irei entender que o Senhor falou comigo pela madrugada. Ele disse que quando ele chegou no trabalho, o sócio dele estava com a camisa vermelha. E na hora ele abortou, por mais que ele precisasse, na hora ele abortou aquilo. E eu disse, meu irmão, você não pegou o dinheiro? Ele fez, peguei não, porque Deus falou comigo para eu não pegar. E ele me contou todo o processo. Veja a diferença de alguém que tem a preocupação em fazer suas escolhas, tomar suas decisões, dar continuidade ao seu negócio mediante aquilo que Deus de fato orienta. Deus de fato é um Deus que se revela. Deus fala, mas os nossos maiores problemas estão relacionados à nossa própria capacidade e independência de Deus. Porque a gente diz que é a ovelha de Deus, mas Deus não serve para nos orientar. A gente diz que Ele é nosso Senhor, mas nós andamos sozinhos. A gente diz que Ele é o nosso pastor, mas o que Ele diz eu não quero saber, não é preocupação minha. E por essa razão, nós infelizmente mais perdemos do que de fato ganhamos. Por isso é que, por essa razão, muitas pessoas acabam perdendo sua paz, acabam perdendo sua tranquilidade, acabam infelizmente trazendo situações totalmente desagradáveis para a sua vida. Então Ló, infelizmente, era este homem que tomava suas decisões não baseado no que Deus de fato lhe mandava, mas de fato na sua própria capacidade, na sua própria visão. Segundo, Ló não tinha o hábito de consagrar suas conquistas ao Senhor. Segunda característica de Ló, ele não tinha o hábito de conquistar, de apresentar, de consagrar suas conquistas ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque você vai ler o capítulo 13, Ló chegando nas Campinas Verdejantes, não há uma menção sequer dizendo que Ló fez algo agradecendo ao Senhor. Mas em contrapartida, veja o que Abraão fez. Capítulo 13, verso 18. Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro. Quando Abraão chegou no lugar que não era tão verdejante,
no lugar que aparentemente não tinha bênção. O que é que Abraão faz? Verso 18 ele vai fazer: e Abraão, mudando suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Abraão teve toda a preocupação de chegar numa terra que aparentemente não era tão verdejante. Chega naquela terra, Abraão ele diz: Senhor, essa propriedade aqui, esse local que eu vou morar, essa fazenda onde eu vou criar os meus gados, ela te pertence. Ele faz um culto, ele apresenta, ele constrói um altar ao Senhor. Mas em contrapartida, Ló, no outro lado, nos campos verdejantes, nas campinas brilhantes diante dos seus olhos, ele não apresenta nada diante do Senhor. E por não apresentar o seu comércio, e por não apresentar as suas conquistas diante do Senhor, nós observamos que no momento da adversidade, o Senhor não estava com Ló. No momento que vem a opressão, o Senhor não estava com Ló. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu sei que aqui tem muitas pessoas. Você agradece ao Senhor? O teu trabalho, ele glorifica a Deus? A tua empresa, seja ela pequena ou grande, o teu fabrico, a tua facção de costura, o que você faz, ele glorifica ao Senhor? Quando você se levanta pela manhã, você se coloca de joelho e você diz: Senhor, muito obrigado pelo pouco que eu tenho hoje. Porque, meus queridos, gratidão, reconhecimento pela bondade do Senhor deve ser uma dádiva, deve ser uma qualidade de todo homem, de toda mulher, de todo ser que pertence ao Senhor. Abraão entendia isso com muita propriedade. Ele chega num local que não era o melhor que existia naquele território, mas mesmo não sendo o melhor, ele agradece ao Senhor. E sabe qual é o resumo dessa história? Enquanto Ló, em meio às campinas verdejantes, estava passando a adversidade, Abraão estava tranquilo, rindo à toa, porque a proteção do Senhor estava sobre a vida dele. No capítulo 14 nos diz que desenvolveu-se uma briga entre 5 reis, e nada daquelas brigas atingiu o servo Abraão, porque ele estava guardado pela mão do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não avançamos no que nós fazemos? Porque quando a gente começa a ganhar um dinheirinho, a gente se sente autossuficiente. A gente começa a lucrar um pouquinho, se sente autossuficiente. Não, aqui é conquista minha, foi o meu mérito, foi a minha inteligência, foi eu que fiz, foi eu que conquistei. E a Bíblia nos relata que a soberba, ela precede a ruína. O que é a soberba precede a ruína? Toda pessoa que se considera autossuficiente, aí Deus só se afasta um pouquinho, aí, meu amigo, aí tudo que era tão belo cai. E a gente começa a questionar: mas por quê? Aonde eu errei? Nós erramos quando nós não reconhecemos a bondade do Senhor. Nós erramos quando nós não temos a preocupação de dizer: Senhor, a minha empresa não é minha, é tua. O que eu tenho não é meu, é teu. Pai, esse trabalho que o Senhor me deu não é meu, é teu. Então eu estou aqui apenas ocupando uma área, ocupando um espaço, ocupando uma cadeira, ocupando um lugar que pertence a Ti. Então eu estou aqui com a finalidade de poder glorificar o Teu nome. Esse ato de reconhecimento deve ser uma característica de toda pessoa que pertence a Deus. Mas nós somos muito falhos, muitas vezes, nessas questões. Tinha um rapaz aqui do galpão, que ele tinha um comércio pequenininho, e esse cara era muito fiel no dízimo dele, muito fiel. A gente fazia algumas contas já esperando: não, o irmão fulano é fiel no dízimo dele, pode contar com a oferta dele. E ele foi crescendo o comércio dele, foi crescendo. A última vez, eu vou falar aqui números porque vocês não sabem quem é, mas a última vez que ele ofertou, que ele dizimou, ele dizimou R$1.000. Ou seja, ele lucrou R$10.000 naquele mês. Porém, no dia que ele trouxe
No outro dia Deus falou comigo, e Deus me mostrou em sonho. Deus me mostrava a pessoa contando o dinheiro, botando na envelope e reclamando, dizendo: estou dando muito à igreja. E Deus disse: a partir de hoje ele não vai dar mais. E os meninos da tesouraria chegaram para mim e disseram: pastor, fulano está ofertando bem, graças a Deus dá para fazer. Eu disse: olha, não conto mais com o dízimo dele. Mas por quê? Eu disse: porque a partir de hoje ele não vai trazer mais. Que ele disse isso? Deus falou comigo. Resultado: esse camarada nunca mais trouxe um centavo para a igreja. Por que isso acontece, pastor? Porque a gente precisa de Deus quando nós estamos no aperto. A gente é muito fiel com Deus no pouco. Mas sabe qual é o princípio bíblico? O princípio é: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Só que algumas pessoas, quando crescem, elas se esquecem de onde vieram. Elas se esquecem que Deus é quem é o mantenedor, que Deus é o provedor, que foi Deus quem fez de fato acontecer. Eu gosto muito da história do Guilherme Congate, o dono da Congate. Se você nunca leu a história desse cara, leia. Trabalhava com o tio dele, a empresa quebra, ele compra a Palmolive, sabonetes. Daqui a pouco ele começa a fluir, crente, dizimista, ofertante. Esse cara começa a ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele chega para Deus e diz: Deus, eu não preciso de 90%. A partir de hoje eu vou entregar 90% para o teu reino e vou ficar apenas com 10%. A empresa ficou só com 10% do lucro, e ele ofertava 90%. Eu te pergunto uma coisa: quem aqui que não compra uma pasta Congate? Quem aqui não tem um produto da Congate dentro de sua casa? Pode pegar lá, você vai ver que tem um letreiro lá: louvado seja o Senhor. Guilherme tornou-se um dos homens mais ricos, porque eu entendo que quando Deus percebe que o dinheiro não é o nosso Senhor, Deus dá muito mais do que precisamos. Certa vez eu ouvi na história do dono da Golden Cross, e ele dizendo que ele estava quebrado. Ele vende 90% da empresa, fica com 10%. Com os 10% que ele tinha, ele começa a dizer: Senhor, esses 10%, a partir de hoje eu vou ser fiel no que eu fizer para ti. E ele começa a manter uma escola teológica de seminário, um seminário. Isso, entrevista com ele, eu ouvi. E daqui a pouco ele começa a ganhar tanto com os 10 que ele tem, que ele tornou-se tão próspero, que ele procura os empresários e diz: eu compro os 90% da empresa. Eu acho que era 90%. E hoje ele voltou a ser sócio majoritário, dono da Golden Cross. Um homem adventista, um crente servo de Deus. O que eu quero mostrar com isso é que nós não podemos cometer os mesmos erros que Ló cometeu, de quando conquistar algo, quando chegar na terra, nas campinas verdejantes, se esquecer que Deus é quem cuida. O salmista vai dizer que se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Toda a nossa prosperidade, eu não sou um pregador de prosperidade, vocês sabem disso, mas todo o nosso mantimento, todo o nosso sustento depende de Deus. A partir do momento que nós esquecemos desse princípio, nós estaremos simplesmente avançando na nossa própria capacidade, no nosso próprio intelecto. E se Deus se afastar de mim ou de você, meu irmão, não tem bom. Ninguém permanece em pé se Deus se afastar. Então Ló, infelizmente, ele era um homem que não tinha o hábito de consagrar as suas conquistas diante do Senhor. Não seja um Ló no século 21. Tudo que você tiver, seja pouco ou seja muito, seja um simples trabalho, antes de ir para o seu trabalho, agradeça a Deus e diga: Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pelo salário que eu recebo. Porque se nós tivermos o hábito da gratidão, pode ter certeza absoluta que Deus vai olhar para você e vai dizer: gostei dessa pessoa. Deus, ele fará com que as portas se abram e fará com que de fato haja maior mantimento na tua vida. Porque quando Deus percebe que o dinheiro não é o nosso Senhor, Ele faz muito mais do que pensamos ou imaginamos. Terceiro,
Ló tornou-se um sal insípido no meio da sua sociedade. Ló tornou-se um sal insípido no meio da sua sociedade. Por quê, pastor? Se você ler toda a história de Ló, do capítulo 13 ao capítulo 19, nós iremos encontrar a narrativa bíblica que Deus destruiu Sodoma e não houve uma alma vivente sequer salva por meio da vida de Ló. Ninguém conheceu a Deus por conta de Ló. Ló era um cristão 007. Ele está lá, mas ninguém sabe. Ele estava inserido dentro de um contexto, dentro de uma cidade totalmente imoral. Ele estava inserido dentro de uma cidade totalmente perversa. Deus, ele trouxe condenação sobre aquela cidade, e Ló não conseguiu nem sequer convencer os seus próprios genros. Veja o texto do capítulo 19, verso 14. Vai dizer: então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: levante-se e saia deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ou seja, Ló era uma luz que não brilhava. Ló, infelizmente, era um sal insípido. Ló, infelizmente, não conseguiu nem sequer convencer os seus próprios familiares. Não existia poder moral algum em Ló. Não existia convencimento algum. Que Ló falava era visto como brincadeira. Ninguém dava credibilidade ao que ele falava, por conta da vida insípida, por conta da vida indecente, por conta, infelizmente, dele se tornar não indecente, mas por conta dele de fato se tornar um homem que não tinha atitude em meio ao contexto que estava inserido. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui nesta noite, você que diz que é crente em Jesus Cristo. Quem é você no teu círculo social? Alguém já se converteu por conta de você? Você já ganhou uma vida sequer para Jesus? Alguém já saiu das trevas e veio para a luz através de você? Que tipo de crente é você? Que tipo de crente somos nós? Estamos influenciando pessoas ou sendo influenciados pelo meio que estamos inseridos? Infelizmente hoje há uma geração de pessoas que gosta muito dos cultos, mas não tem poder de convencimento nenhum lá fora. Hoje nós temos uma geração de pessoas que gosta muito de louvar a Deus, mas infelizmente lá no círculo social, lá no meio, em vez de ser luz, de trazer a palavra que vai modificar, que vai trazer vida, que vai trazer orientação, não faz isso, e torna-se um sal insípido. A sua pregação é morta porque não fala de Jesus. Precisamos reverter e rever os nossos conceitos com relação a essas questões. Precisamos de fato nos tornarmos mais enérgicos, mais corajosos. Precisamos entender que Deus tem nos colocado hoje dentro de uma Sodoma, dentro de uma Gomorra, para nós de fato não sermos o 007, mas nós sermos aquele que vai falando, que vai empregando, que vai mostrando que existe um Deus que pode transformar a vida do pecador. Ló não salvou uma pessoa sequer. Eu sou muito a favor que os crentes estejam inseridos em todas as camadas da sociedade, não importa qual seja o lugar, o crente tem que estar lá. Por exemplo, em meio ao teatro, a arte brasileira. Dentro da arte, dificilmente você vai encontrar um cristão, porque os crentes saíram de lá. Não. Jesus nos enviou como luz para ir iluminar entre as trevas. Ele disse: olha, vocês vão ser sal, e sal é colocado sobre a carne para evitar podridão. Mas infelizmente nós saímos de muitas esferas da sociedade, e infelizmente muitos grupos, muitas pessoas caminham, passam os lagos para o inferno, porque nós não falamos de Deus. Então seja no meio da arte, seja no mundo da moda,
seja aonde você estiver inserido. É dentro da política, seja onde você estiver inserido. Nós temos que entender que Deus nos colocou lá, não para sermos um sal insípido, não para ser uma luz que não brilha, mas para sermos alguém que faz a diferença. Que no momento que um amigo estiver precisando de uma palavra, a gente ser a boca de Deus para falar para aquela pessoa. Certa vez eu ouvindo uma palavra de Ricardo Goldin, e ele dizendo que uma pessoa chegou para ele dizendo: eu queria que Deus viesse aqui agora, que eu queria falar com ele. E Ricardo bateu na mesa e disse: Deus não veio, mas me enviou. Pode falar, que Ele vai te ouvir. Precisamos ter essa autoridade de entendermos quem somos, para de fato mudarmos ambientes, mudarmos meios, mudarmos esferas dessa sociedade. Seja na escola, seja o crente que fala de Jesus. Eu não estou falando do crente chato, eu não estou falando do crente mal educado, eu não estou falando daquele crente que tira a paz do povo. Não é esse tipo de crente. Às vezes quando estou em São Paulo, tem uns crentes que entram dentro do metrô, mal educado, gritando, tira a paz de todo mundo. Não é esse tipo de crente. Se alguém não quer te ouvir, a Bíblia diz que não devemos dar nossas pérolas aos porcos. Agora, se eu estou dentro de um metrô, eu sento do lado de uma pessoa, eu começo a orar por essa pessoa. Senhor, quem é esse que está do meu lado aqui? Pastor Miguel Neto não, pastor de Recife, que a gente gosta dele, o carequinha, como é que chama? Misael. Pastor Misael falando que estava com um amigo dele no shopping. Não, no shopping não, na beira da praia. Um pastor foi pregar na igreja dele, na beira da praia. Aí disse que tinha uma moça vendendo algum produto lá, alguma coisa. Aí ele começou a olhar para a moça. Aí ele começou a orar pela moça: Senhor, quem é essa que está vendendo esses produtos aí? Aí Deus disse: é alguém que à noite vende seu corpo. Aí ele chamou a moça, disse: moça, vem cá. Esse pastor Misael me contando, presenciou. Disse: Deus manda te dizer que você não venda mais seu corpo, porque Ele te fez morada do Espírito Santo dele. Você é o mais belo que existe. A moça começou a chorar na hora. O senhor me conhece de onde? Eu não lhe conheço de lugar nenhum, mas o Deus que habita em mim mandou lhe dizer que você é uma princesa e não é um produto para ser vendida. A moça caiu em lágrimas na hora. Isso é ser luz em minhas trevas. Isso é você ser o sal que vai trazer o sabor. É no seu ambiente de trabalho, você está ali, diga: Senhor, eu preciso, me dá graça, me dá sabedoria. No dia que chegar o teu amigo de trabalho estressado lá, chama ele no lugarzinho: meu irmão, vem cá, deixa eu orar por tu, me dá tua mão aqui, Pai, abençoa a vida dele. Seja luz, seja alguém que vai levar a palavra, seja alguém que modifique, seja bênção na vida do outro. Não seja um nó escondido de Sodoma, não. O povo daqui é muito pecador. O povo todo foi condenado porque faltou um homem de Deus, faltou uma mulher de Deus, faltou alguém que dissesse: existe alternativa. Um Jonas que chegasse gritando, dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados. Lá em Nínive não foi destruída, porque Jonas se levantou dizendo: Deus convida vocês ao arrependimento. E Nínive se arrependeu, porque ouviu uma mensagem de um Jonas. Uma cidade inteira se converteu ao Senhor, porque houve uma voz profética, porque houve alguém que disse: eu sou luz, eu sou sal e preciso pregar e falar do amor de Deus. Mas quem somos nós? Será que não somos uma descendência de Ló, que nós estamos percebendo os outros caminhando para o inferno, mas não falamos de nada? Somos egoístas, egocêntricos, afinal de contas estamos domingo na igreja. Não é com essa missão que Deus nos chamou. Eu tenho orado aqui nesse lugar para Deus nos levantar como uma igreja missionária, para Deus nos levantar como uma igreja que vai buscar aqueles que estão se perdendo. Dias 17 e 18 desse mês, um grupo de 30 pessoas dessa igreja vai para o São João. Vamos para o São João da moda. E pode, pastor? Pode. Não pode dançar, mas precisamos estar lá como Jonas, dizendo: o Senhor convida vocês ao arrependimento. O ano passado nós estávamos lá também, dia 24. Eu estava mais Catarine com uma plaquinha: aqui não é o seu lugar. Eu estava com uma plaquinha:
Posso orar por você? Entrou um rapaz, e aquele rapaz, quando viu a placa, ele foi em nossa direção, e ele disse: eu queria que vocês orassem por mim. Isso na placa do evento, na porta do evento. Eu disse: vamos, levamos ele para a sala. E aquele cara me disse: eu sou um crente desviado, faz 3 meses que eu estou afastado. Eu não tinha bebido, nem tinha vindo para festa alguma, mas hoje eu bebi e vim para a festa. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu li foi: aqui não é o seu lugar. E na hora eu me tremi por completo. Eu disse: meu irmão, você é casado? Sou, minha esposa está em casa. Eu disse: você vai para casa agora. Oramos por ele, pegamos o nosso carro, nosso táxi, e mandamos levar o rapaz em casa. Isso é essa igreja no meio de Sodoma e Gomorra. Isso é de fato você entender que Deus nos chamou, não foi só para ficar aqui dentro desse ambiente climatizado, ouvindo uma mensagem boa. Não, não, Deus nos chamou para nós irmos nos lugares que ninguém vai. Muitas e muitas pessoas ouviram Deus falar com elas dentro de um ambiente. Lá tinha uma salinha que era: posso ler sua mão. Tinha uma plaquinha: posso ler sua mão. As pessoas pegavam essas pessoas e levavam para uma sala que eu estava. O pessoal entrava na sala, aí eu dizia: você quer que eu leia sua mão? Eu disse: quero. Eu disse: mas eu não sou cigano, eu sou um pastor. O cara arregava os olhos: como assim? Qual era a possibilidade de você encontrar um pastor aqui no São João? Nenhuma. Eu disse: porra, Deus te ama tanto que mandou eu vir para cá dizer que aqui não é o teu lugar. E naquela sala muitas pessoas voltaram para casa e se converteram ali. Precisamos entender que não podemos nos contentar em sermos um Ló, quando uma multidão de pessoas estão caminhando para o inferno. Precisamos entender que Deus nos chamou para sermos um sal não insípido. Para você que não sabe o que é ser insípido é o sal que não prestava, era um sal que era colocado para ser pisado pelas pessoas. Deus nos chama para nós sermos um sal que vai trazer sabor, que é colocado na comida, que traz vida aonde não há vida, que transforma ambientes, que traz gosto na vida de quem não tem gosto algum. Sejamos essas pessoas. Em quarto lugar, Ló foi relutante ao deixar Sodoma. Ló foi relutante ao deixar Sodoma. O verso 16 vai dizer: como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-o, puseram fora da cidade. O texto vai dizer que os anjos entraram na casa de Ló, disseram: Ló, prepara tudo, porque de madrugada nós temos que sair. Deus já não destruiu a cidade por conta que você está aqui. Só que o texto nos diz que Ló demora-se. Então Ló não sai de livre e espontânea vontade. O texto diz que os anjos, os homens, pegam no braço de Ló e arranca ele daquele local. Tira literalmente ele a força. Assim são muitas pessoas. Tem muitas pessoas que vêm para o culto constantemente. Tem pessoas que ouvem Deus constantemente. Deus dizendo: meu filho, lá fora não é o teu lugar. Minha filha, naquele local não é o teu lugar. Mas existem pessoas que relutam, porque estão presas a Sodoma, porque gostam dos prazeres que lá existem. Aí Deus, Ele é tão misericordioso. E sabe o que é usado de misericórdia? Misericórdia é a junção de 2 palavras. É Deus olhando com o coração para a miséria humana. É Deus olhando com o coração dele para a miséria humana. É Deus dizendo: eu não vou deixar esse infeliz aí não. Eu vou arrancá-lo, eu vou tirá-lo. Que nós devemos entender que não podemos ser relutantes com relação àquilo que Deus tem falado nas nossas vidas. Há muitas pessoas que vêm para o culto, ouvem Deus, mas relutam
no entregar-se ao Senhor. Há muitas pessoas que vêm para o culto, sente Deus, chora na presença dEle, mas reluta em viver uma vida reta diante dEle. Que nesta noite o Espírito de Deus quebre toda a relutância que há em tua vida. Que nesta noite você se entregue, que você seja o primeiro a dizer: não precisa me puxar, Senhor, eu vou, eu me entrego, eu aceito o teu convite para a minha vida, eu quero dedicar-me a Ti, eu quero viver o extraordinário diante de Ti. A minha oração é que você entenda isso, que você não relute contra o chamado de Deus, mas que simplesmente você entregue-se a Deus, para que Deus use tua história de uma forma sobrenatural. E em quinto e último lugar, a sorte de Ló foi ter um tio que buscava a presença do Senhor. O verso que nós lemos no início diz o seguinte: assim quando destruiu a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou quem? Ló. Deus se lembrou de quem? De Abraão. Sabe por que Ló não foi destruído? Porque existia Abraão na jogada. Porque tinha Abraão do outro lado dizendo: Senhor, tenha misericórdia daquele infeliz pecador, daquele homem pecador. Sabe por que muitos de nós estamos aqui, e talvez eu também? É porque quando nós não queríamos nada com Deus, existia pessoas do outro lado dizendo: Senhor, tenha misericórdia da vida dele, tenha misericórdia dela, Pai, guarda. Há muitas mães, há muitos pais orando pelos seus filhos, dizendo: Senhor, guarda meu filho, guarda minha filha, não deixe Satanás tocar nele não. E talvez você seja resultado de uma oração de alguém que está intercedendo por tua vida. Talvez a morte não chegou em você ainda, porque alguém orando fez com que Deus guardasse você dos lugares tenebrosos que você já andou. Eu começo a olhar para trás, na minha época que eu não conhecia Deus, e eu começo a perceber hoje que Deus me guardava, mesmo quando eu não conhecia Ele. Eu começo a me lembrar de lugares que eu fui, de brigas que houve, e parece que eu estava invisível meio. E eu não entendia o que estava acontecendo. Mas hoje eu olho para trás e eu digo: cara, enquanto eu estava na festa, minha mãe estava orando, tinha pessoas intercedendo, dizendo: Senhor, guarda ele, livra aquela vida. Ló tinha Abraão que clamava pela vida dele. Que nós venhamos olhar para Ló e entendermos que Ló não é um exemplo a ser seguido. Ló não é exemplo de vida para ninguém. Que nós sejamos sim uma descendência de Abraão. Por isso é que o próprio Jesus vai dizer que os verdadeiros hebreus não são quem nasceu em Israel. Os verdadeiros hebreus, a verdadeira descendência de Abraão, é todo aquele que de fato tem fé em Deus. Que nós sejamos uma descendência de pessoas que temem ao Senhor, de pessoas que obedecem à voz de Deus como Abraão obedeceu, de pessoas que têm o hábito de reconhecer a bondade de Deus. Que as nossas características sejam parecidas com a de Abraão e não com as de Ló. Porque, meu irmão, se você se parecer com Ló, você pode ser destruído. Você pode, como eu disse, no próximo culto não estar mais aqui.